Vamos ler o texto, Romanos, capítulo 8, do 9 até o 11. O texto diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti, damos graças. Sempre, Senhor, daremos graça pela oportunidade que nós temos de ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. No meu caso, de expor a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que a palavra de fato alcance o nosso coração, que o Espírito, Senhor, meu Deus, de fato abra os olhos do nosso entendimento para que a palavra possa produzir em nós, Senhor, meu Deus, os frutos desejados pelo Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Senhor, dá-nos entendimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos para que, de fato, possamos crer naquilo que diz a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês vão entender, querido, a minha insistência em que o Espírito nos ajude, sabe? Porque se o Espírito não nos ajudar, irmãos, a palavra não produzirá em nós o fruto desejado, sabe? Essa é uma coisa que a gente tem consciência e que a gente vem buscando no Senhor constantemente, que o Espírito aplique. Sabe, eu fico pensando às vezes, irmãos, eu preguei Romanos 2, e Romanos 2, Paulo lida com judeus. Os judeus é o povo de Deus desde o Velho Testamento, desde Abraão, na verdade bem antes disso, né? O Senhor vem levantando profetas, homens de Deus, para falar ao seu povo, e chega um momento em que essa palavra é escrita e todos têm acesso à palavra. O judeu memorizava a palavra, né? Mas, contudo, querido, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, mesmo memorizando, citando de cor aos textos sagrados, aquilo não funcionava, aquilo não produzia neles o efeito desejado. Eu li agora, acho que foi antes de ontem, eu li o capítulo 24 de Lucas, Evangelho de Lucas. E naquele capítulo, umas 3 vezes, o autor repete uma coisa. Ele diz algo no sentido de que os olhos dos discípulos estavam cegados para entender aquilo que estava acontecendo. Os olhos estavam tapados, os olhos estavam fechados, eles não conseguiam entender. Eles estavam ali lidando com Jesus, ouvindo Jesus, convivendo com Jesus, mas eles não conseguiam perceber, queridos, aquilo que estava sendo dito. Essa é uma coisa que me assusta muito, irmão, sabe? Me assusta porque às vezes, que eu vou falar sobre isso aqui hoje, né? Às vezes, você sabe de uma verdade, você prega sobre ela, você internaliza ela, memoriza ela, mas parece que ela não produz em ti aquilo que deveria produzir. Eu não sei explicar isso, querido. Eu não sei explicar. Assim, se o Espírito não abrir o nosso entendimento para a verdade, querido, ela se torna uma coisa apenas intelectual, cognitiva. Não é de todo ruim, mas ela tá, eu vou colocar de uma forma meio grosseira para você entender. É como se o Espírito não fizer alguma coisa, a verdade ela permanece no nível da mente. Ela nunca desce ao coração. Ela nunca chega ao coração. E enquanto a verdade não alcançar o meu coração, não haverá mudanças, tá? É isso que fique bem claro, tá, queridos? Se a verdade não alcançar o meu coração, ela não produzirá mudança em mim. Eu já preguei sobre isso aqui em Romanos 7. Essa é uma das coisas que o Evangelho se destaca de qualquer tipo de religião ou filosofia que existe no mundo, tá? Porque o Evangelho é uma coisa que só o Espírito pode fazer com que a sua mensagem chegue ao nosso coração. Não importa se quem está ouvindo o Evangelho é um homem que não saiba ler nada, é um completo analfabeta, ou se ele é um PhD em alguma coisa por aí. Não faz diferença
diferença nenhuma, tá? Nenhuma. Talvez o cara que tenha estudo consiga entender intelectualmente, cognitivamente, aquilo que está falando. Mas daqui para cá, querido, só o Espírito Santo pode operar. Não é o homem, por sua força de vontade, pela sua capacidade intelectual, que fará com que a mensagem desça ao coração. Por isso que nós precisamos tanto do Espírito Santo na nossa vida, querido, na hora de pregar, na hora de ouvir, na hora de ler a palavra de Deus. Porque sem o Espírito, irmãos, não há, queridos, não há. Não há mudança na vida de uma pessoa em quem o Espírito não tenha aplicado a palavra. Aplicar é fazer com que a palavra que está na mente desça ao coração, tá? Se o Espírito não fizer isso, não há mudança. Isso, querido, é uma boa forma da gente avaliar, no meu caso como pastor, né, que eu estou constantemente em contato com a igreja, acompanhando os irmãos, vendo a realidade de cada um. A gente avalia. Por que você prega e não há mudanças assim visíveis na vida das pessoas? É porque as pessoas, elas até entendem, né? Algumas têm dificuldade. O que eu vou falar aqui não é tão complicado, mas como é um assunto assim que não é um assunto popular, aí algumas pessoas podem ter dificuldade de entender, sabe? Mas mesmo que a pessoa entenda, para que isso opere no nosso coração, é preciso que o Espírito haja. Se não fizer, irmãos, Atos 16, para mim é um texto muito claro. Paulo está pregando, há um grupo de senhoras ali, devotas, que estão ouvindo a palavra, e a Bíblia diz que o Espírito veio a uma daquelas mulheres e abriu o entendimento para ela compreender aquilo que Paulo estava falando. Não é que as outras não entendessem, elas entendem intelectualmente. Elas têm capacidade cognitiva de ouvir uma mensagem e compreendê-la aqui. Agora, daí, querido, sair daqui e descer para o coração, só o Espírito Santo. Não tem outro caminho, irmãos. Por isso que lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que a palavra chegou aos Tessalonicenses no poder do Espírito Santo. É isso, novamente, é a mesma característica. É o Espírito aplicando a palavra ao coração do homem, daí produzindo todo tipo de mudança que Deus quer produzir no coração desse homem. Se o Espírito não fizer isso, irmãos, então não há mudança na vida de quem quer que seja. Não importa se ele é um iletrado ou se ele tem não sei quantas formações, não sei quantos PhD. Isso não faz diferença nenhuma, tá? Porque só o Espírito pode fazer com que a palavra desça da mente ao coração. Dito tudo isso, vamos para o nosso texto. Aqui, queridos, nós temos novamente um resumo. Nós temos um resumo e, ao mesmo tempo que é um resumo, Paulo já faz, ele resume o que disse anteriormente e aí ele já desenvolve um pouco mais. É isso que ele vem fazendo ao longo de todo esse capítulo. Na verdade, de toda a carta aos Romanos, esse é um processo que Paulo vem aplicando continuamente, tá? Nós já vimos aqui, querido, o ponto aqui, a premissa de Paulo aqui, né, que ele quer ensinar à igreja de Roma, e ao mesmo tempo ele ensina para todos os cristãos de todas as épocas. O ponto de Paulo aqui é a certeza da salvação, a segurança, a mais completa e final segurança que um cristão pode ter. Essa é a intenção de Paulo, é gerar no coração da igreja essa segurança, essa certeza, sabe? E aí ele baseia essa segurança, tá, naquilo que ele diz lá no que aconteceu na vida daqueles irmãos. O que foi que aconteceu? No capítulo 8, lá no versículo 1, Paulo começa dizendo, ele é o pressuposto que ele vai adotar, que ele vai expor, que ele vai defender, né? Que não há condenação. Mas por que não há condenação? O que aconteceu na vida dessas pessoas para que não haja condenação? Aí ele vai dizer, não há condenação porque o Espírito de vida em Cristo Jesus libertou vocês da lei do pecado e da morte. É por isso que não há condenação. Bom, depois ele diz como é que isso acontece. Aí nós temos o versículo 3, que para mim é um dos versículos mais importantes de todo o capítulo, de todo o livro de Romanos, na verdade, porque ele descreve de maneira muito minuciosa o que Cristo fez. Tá? Ele vai dizer que aquilo que era impossível para a lei, né, por causa do pecado em nós, Deus fez enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado. E aí ele vai dizer, e pelo pecado condenou o pecado na carne,
Para quê? Para que nós pudéssemos ser, o texto vai dizer, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ele descreve a obra de Cristo, o que Cristo fez, e ele vai dizer por que Cristo fez isso. Ele vai dizer, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Eu já falei isso aqui a semana passada, na semana atrasada, já falei sobre isso aqui. Eu já preguei sobre isso aqui na celebração de célula, tá bom? Eu não preciso estar me repetindo. E ele vai lembrar uma coisa a esses cristãos, né? Que toda essa realidade de que não há condenação porque nós somos libertos da lei do pecado e da morte, por causa da obra de Jesus, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, mas o nós aqui, em quem a justiça de Deus é cumprida por Jesus, são aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo, essa é uma verdade excepcional, tremenda, eu diria revolucionária na vida de qualquer pessoa. Entender isso, crer nisso, muda a vida de qualquer pessoa. Mas isso só é verdade na vida daqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, na sequência, do versículo 5 até o 8, ele faz uma espécie de aplicação disso. Ele vai traçar um perfil, ele quer deixar bem claro. Como é que eu sei que isso é verdade a meu respeito? Então, ele traça um perfil do homem que anda segundo a carne. Essas são as características do homem que anda segundo a carne, e essas são as características do homem que anda segundo o Espírito, que é segundo o Espírito. A intenção do apóstolo, querido, é exatamente da ciência. Se você anda segundo o Espírito, então você é alguém sobre quem não há mais condenação, sobre quem a obra de Jesus Cristo se aplica, tá? No versículo 9, ele resume isso. Tudo que ele disse do 5 ao 8, ele resume no 9. Ele diz, vós, porém, veja que ele está se repetindo, querido, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Tá? Ponto. Só que vocês não estão mais na carne, agora vocês estão no Espírito. Tá? Ele está se resumindo, basicamente, o que ele diz. Nos versículos 10 e 11, irmãos, que nós não vamos estudar hoje, tá bom? Ele vai dar uma descrição e um retrato da situação real e concreta do cristão. Novamente, ele vai apontar para quem é o cristão, como é que vive o cristão. Tá, a gente não vai olhar isso hoje porque não vai dar tempo. Na verdade, eu tomara que dê tempo para abordar só o versículo 9. Se você observar a sequência desses versículos aqui, do 4 até o 11, basicamente, nós temos a impressão de que Paulo vai se repetindo, né, constantemente, e de fato é o que ele está fazendo. Ele está se repetindo. E o motivo de Paulo para ficar se repetindo, para dar tanta ênfase nessa questão de andar segundo a carne, andar segundo o Espírito, querido, tem a ver com a importância daquilo que ele está dizendo. Paulo sabe que não pode haver dúvidas no coração e na mente daqueles irmãos. Então ele vai se repetindo, vai colocando texto por cima de texto para que as pessoas compreendam o que ele está dizendo, tá bom? A segurança da salvação, querido, é uma verdade absoluta. Paulo vai dizer, entretanto, ela só é verdadeira para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmãos. Bom, dito isso, eu preciso fazer aqui pelo menos duas considerações a respeito desse texto, tá bom? A primeira consideração é que aqui no versículo 9, Paulo estabelece, sem sombra de dúvida, querido, que tudo o que ele disse até aqui se aplica a todos os cristãos. Eu quero resumir bastante isso aqui. Eu vou citar o 8 e o 9 porque eles se complementam, tá bom? No 8, Paulo diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Você percebe? Aqui, a Paulo tem uma intenção aqui no coração, querido, e é dizer que ele está falando aqui de todo e qualquer cristão. Eu vou já explicar por que isso é tão importante, tá bom? O Lloyd Jones, ele diz que esse texto aqui, no grego, ele transmite uma ideia mais ou menos assim, olha, ele coloca, vós, sendo cristãos, não estáis nessa situação. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Eles que essa é a ideia do texto no grego. E Paulo faz algo aqui, irmãos, que é típico dele, sabe? Ele tem uma característica, principalmente em Romanos, que é resumir ou categorizar a humanidade, sempre de duas formas. Por exemplo, ele fala de judeus e gentios. Ele está descrevendo toda a humanidade e usando duas palavras para isso.
Ele está falando dos judeus, que são os judeus, e gentil, que é todo aquele que não é judeu. Depois, ele fala daqueles que estão em Adão e daqueles que estão em Cristo. Ele novamente está categorizando. Ele está dividindo a humanidade em duas categorias. A primeira categoria, aqueles que estão em Adão. A segunda, aqueles que estão em Cristo. Aqui no versículo 9, ele faz a mesma coisa, tá? No versículo 9 e nos anteriores. Ele fala daqueles que estão na carne e daqueles que estão no espírito. Ele está dizendo que a humanidade se resume a duas categorias. A categoria daqueles que estão na carne, a categoria daqueles que estão no espírito. É como se ele estivesse dizendo, só há esses dois tipos de pessoas no mundo. Ou você está na carne, ou você está no espírito. E por que isso aqui é tão importante? Porque nós tratamos disso aqui anteriormente no nosso estudo, há pessoas que acreditavam, querido, que aqui em Romanos 8, nesse texto aqui, nos versículos 5, 6, 7, 8, 9, Paulo está falando aqui de uma categoria elevada de cristãos. Tá? Essas pessoas acreditavam que existiam cristãos carnais, aí usam o exemplo lá de Romanos, de 1 Coríntios 5, né? De 1 Coríntios 3, mas ali Paulo não está falando de uma categoria específica, ele está chamando os irmãos de infantis, de criança, né? Não é que há uma categoria de irmãos carnais, essas pessoas atribuem os carnais a Romanos 7, o carnal é aquele crente que não consegue vencer o pecado, que vive caindo, que não consegue obedecer à lei de Deus e que vive o tempo todo, é aquele crente que está se lamentando o tempo todo porque não consegue viver à altura, mas aí tem um cristão que saiu de Romanos 7 e foi para Romanos 8, ele está na dimensão do Espírito, isso lá pelos séculos 15, 16, 17, 18, se falava muito da segunda bênção, né? Eu creio no batismo no Espírito Santo, mas não dessa forma como as pessoas defendem isso, né? Charles Wells defendia sobre isso, de que há um batismo e que um cristão que é batizado no Espírito Santo, ele recebe essa segunda bênção e ele pode vencer o pecado e nunca mais vai ter que ceder ao pecado, essa coisa toda. Então, há essa separação entre crentes de primeira categoria e crentes de segunda categoria. Aqui, algumas pessoas dizem que Paulo está falando desses crentes. Os crentes que andam segundo o Espírito, né? São esses crentes que receberam uma segunda bênção, que estão andando aí, sabe, num nível mais elevado do que aqueles crentezinhos fraquinhos que estão ali tropeçando o tempo todo. Você percebe, querido, que Paulo aqui, ele simplesmente classifica, ou você está na carne, ou você está no Espírito. Não há aqui uma classificação na mente de Paulo entre crentes. Se você é crente, se o Espírito habita em você, então, querido, você anda no Espírito, tá? É simples assim. Bom, o argumento aqui, querido, de Paulo é mais ou menos o seguinte, tá? Ele está elaborando isso aqui da seguinte forma. O cristão, ele não está na carne, e isso porque o Espírito está nele. Se o Espírito não estivesse nele, ele não seria cristão. Portanto, ser cristão significa não estar na carne, mas no Espírito. Tudo isso para se dizer, ou você é cristão e anda no Espírito, ou você não é cristão e anda na carne, segundo a carne. É a classificação que Paulo faz. São as duas categorias. Ou você está no Espírito, anda no Espírito, ou você está na carne e anda segundo a carne. Não tem aqui uma terceira categoria, tá, queridos? Então é muito importante que nós tenhamos consciência. Todo e qualquer cristão, ele está no Espírito. Todo e qualquer cristão, ele anda no Espírito, tá? É o que Paulo está ensinando aqui nesse texto, tá? Bom, a segunda observação aqui é a seguinte, tá? Isso tem a ver aqui com aquilo que é considerado uma declaração a respeito da doutrina da Trindade. Irmãos, esse é um texto interessante, é um assunto interessante. Você não tem nenhuma palavra, eu leio algumas pessoas, né, que não gostam da doutrina da Trindade, assim, olha, você não vai encontrar a Trindade na Bíblia. É verdade, não tem na Bíblia a palavra Trindade, não existe. Mas daí você dizer que não há uma doutrina da Trindade na Bíblia é uma coisa meio estranha. Porque olha o texto, irmãos, leia o texto com atenção. Eu estou lendo aqui uma tradução bem polida, bem antiga, sabe? É a Revista Corrigida e Atualizada. Ela diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, tá? Observe o Espírito. Vocês não estão na carne, mas estão no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Primeiro o Espírito, depois o Espírito de Deus.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você observa o texto? Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, no mesmo texto. A pergunta é, por que tanta variação num único versículo? E a resposta mais básica que nós temos aqui é que essas expressões, elas são intercambiáveis. O que é isso, pastor? É que elas têm exatamente o mesmo sentido. Em cada caso, Paulo está se referindo ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, tá, queridos? Agora, veja, pergunta novamente, mas se tem o mesmo sentido, por que tanta variação? E eu acredito que a resposta mais coerente aqui seja o fato, primeiro, tá? De que essas variações nas expressões apontem para a doutrina bíblica da Trindade, tá? Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Segundo, essas variações, elas salientam o aspecto da unidade que há na Trindade, as três pessoas numa grande unidade aqui, né? As expressões, elas são, por isso que elas são usadas intercambiavelmente, elas têm o mesmo sentido e elas têm o mesmo, elas estão dentro de uma unidade, tá? A terceira coisa aqui, elas estabelecem a igualdade das três pessoas da Trindade e depois, em quarto lugar, elas chamam a nossa atenção para o modo como o Espírito Santo nos alcança ou vem até nós, querido. E é aqui onde se torna interessante essas expressões, tá? Espírito de Deus, Espírito de Cristo, já que elas têm a mesma importância. Deixa eu te dizer uma coisa. As Escrituras, elas se referem ao Espírito Santo como aquele que nos é enviado pelo Pai. Isso, vou ler dois textos no Novo Testamento, mas apontando para o Velho Testamento, tá? Por exemplo, em Atos 1:4, diz assim, e comendo eles com Jesus, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. A promessa do Pai aqui é uma menção ao Espírito Santo, tá? Ele vai dizer depois, olha, não saiam de Jerusalém, permaneçam aqui até que a promessa se cumpra. E a promessa é o derramamento do Espírito Santo. Agora, lá em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 13, está escrito assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, querido. Novamente, irmãos, esses dois textos aqui, eles são uma referência clara ao Espírito Santo, mas ao Espírito Santo que foi prometido lá no Velho Testamento. Por isso, Paulo se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Deus, ou seja, é o Espírito que é enviado por Deus Pai, prometido no Velho Testamento, mas enviado por Deus Pai. Só que as Escrituras também se referem ao Espírito Santo como alguém que foi enviado por Cristo. Veja, é o Espírito Santo como o Espírito de Deus, enviado por Deus, mas o Espírito Santo também como o Espírito de Cristo, portanto, enviado pelo Cristo, o próprio Cristo. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, tá vendo? Quando vier o Consolador, quem é o Consolador? É o Espírito Santo, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Então, Jesus está dizendo, eu vou enviar o Espírito para vocês. Também, ainda em João, no 16:7, o mesmo sentido, querido. Mas eis que eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, de novo aqui, né, o Paráclito, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Se percebe, querido? Há um sentido em que Deus, o Pai, envia o Espírito, mas também há um sentido em que Deus, o Filho, envia o Espírito. E em ambos os casos aqui, o Espírito é uma pessoa. Eu sei que todo mundo sabe disso, irmãos, mas às vezes a gente se refere ao Espírito Santo como se ele fosse algum tipo de poder, de força, de energia, né? Até às vezes as expressões que nós usamos para nos referir ao Espírito dá esse sentido, né? De força, de poder, mas ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. E esses textos aqui, querido, nos levam a pensar sobre isso, tá? Mais para frente, eu vou citar outros textos onde
essa referência à Trindade aparece, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo no mesmo texto ali, abordando o mesmo assunto, tá? Mas um pouquinho mais para frente. Vamos voltar para o texto, tá? São as duas observações. Nós encontramos aqui muito claramente a doutrina da Trindade, tá bom? Isso é muito claro para nós. Acho que não tem como você não ler esse texto, querido, e não conseguir ver a ideia aqui da doutrina da Trindade, viu? Acho que não dá. E a segunda coisa aqui é a ideia de que Paulo, ao falar de estar no Espírito, de andar no Espírito, ele não tem em mente aqui categorias de cristãos. Não. Ele está falando de todo e de qualquer cristão. Agora a gente vai ler mais uma vez o texto, tá bom? A gente vai ler o versículo 9 mais uma vez, e aí a gente vai começar a fazer algumas considerações a respeito do versículo 9 em si. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Bom, uma pergunta, e eu vou responder ela aqui. Que verdade esse texto diz a respeito do cristão? É bem interessante observar isso, querido. O que Paulo está falando aqui a respeito do cristão? A primeira coisa que ele diz aqui, novamente, isso é repetitivo, ele já disse isso anteriormente, tá bom? A intenção de Paulo, ele tá resumindo aquilo que ele já disse, e uma vez que ele resume, então ele passa a desenvolver aquilo que ele resumiu. É bem interessante a abordagem de Paulo. Mas olha só, a primeira coisa é que o cristão não está mais na carne. Ele já disse isso tantas outras vezes, tá bom? Mas ele acha necessário repetir. O cristão não está na carne. Isso significa que o cristão não é mais governado pela sua natureza pecaminosa, sua natureza caída, tá? Carne aqui é uma referência à natureza do homem como resultado da queda, tá? Como resultado da queda, ou seja, a natureza do homem em pecado. É o homem sem nenhuma influência do Espírito Santo. É o homem que o Espírito não governa sobre ele. Isso é carne. Carne e Espírito. São coisas opostas. Quem está na carne não é governado e não pode ser governado pelo Espírito, tá? Quem está no Espírito não deveria, porque às vezes eu vou falar disso já já, não deveria de forma alguma, e não é governado no sentido de que o não cristão é, tá? Ele pode até agir como quem está na carne, mas ele não é mais governado. A gente vai falar disso já já. Olha o versículo Romanos 7,5. Irmãos, isso é uma coisa, vamos lá. Às vezes eu penso que a gente precisa lembrar mais quem nós somos, tá? E daquilo que foi feito por nós. Porque, veja, o texto é muito claro. Se você está no Espírito, você não está mais na carne. Você não é mais governado pela carne. Romanos 7,5 diz a mesma coisa. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Quem vive segundo a carne dá frutos para a morte. O cristão não pode mais produzir esse tipo de fruto, tá? Não é que ele não peque mais, mas ele não pode mais produzir esse tipo de fruto, porque ele está numa outra dimensão agora. A segunda coisa que Paulo diz aqui a respeito do cristão é lógico. O cristão é alguém que não está na carne. Consequentemente, o cristão é alguém que está no Espírito, tá? É bem simples e repetitivo. Nós já estudamos isso. A expressão aqui, querido, estar no Espírito, no sentido que Paulo emprega ela aqui, descreve, e aqui está um segredo, vamos chamar isso de chave hermenêutica muito importante em relação a essa questão de estar no Espírito, irmãos. Estar no Espírito aqui descreve o nosso estado, a nossa condição pessoal. E o que é isso, irmãos? Ele não está falando aqui de vida prática, Você quer ver uma coisa interessante? Condição. Você pega o capítulo 6 de Romanos, e se você não entender que Paulo está descrevendo a nossa condição como crentes diante de Deus, você nunca vai conseguir entender aquele texto. Paulo vai dizer em Romanos 6 que nós morremos em Cristo, que nós fomos sepultados em Cristo, que nós ressuscitamos em Cristo, e aí ele completa esse pensamento lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. O que é isso? É a nossa condição diante de Deus. Por causa do que Cristo fez, é essa a nossa condição, é esse o nosso estado. Eu vou explicar isso para você, querido. Deixa eu tentar colocar isso para você de uma forma que você entenda melhor. Quando houve nos Estados Unidos a proclamação da libertação dos negros, uma lei emitida pelo Congresso,
aprovada e estabelecida. É lei nos Estados Unidos que não pode mais haver escravos. Ponto. A lei está valendo em todo o território. Mas uma multidão de pessoas vivendo nos lugares mais afastados, em fazendas, que não têm acesso à lei, a informação não chega como deveria chegar, estão vivendo como escravos. Elas são livres legalmente, mas continuam vivendo como escravos. Às vezes, até conhece a lei, mas a mente está tão habituada à escravidão que ela não consegue se livrar. A gente usa é quase que um jargão entre nós cristãos, né? É fácil para Deus tirar o povo do Egito, mas não é tão fácil tirar o Egito do povo. É a mentalidade de escravo, entende? Eles são libertos da condição de escravo. Eles eram escravos, a condição deles era essa. Deus os libertou. Eles não são mais escravos, mas continuam agindo com a mente de escravo. Acontece com o cristão muitas vezes. Eu diria, na verdade, que isso é mais comum do que se possa imaginar. Nós estamos no espírito, nós não estamos mais na carne. Irmãos, para ilustrar isso melhor ainda, pense o seguinte: eu tenho de um lado, aqui eu tenho a esfera da carne, é o reinado do pecado. Paulo fala isso em Romanos 5, lá no finalzinho. Eu tenho aqui de um lado o reino do pecado, o império das trevas, de Colossenses 1, império das trevas, reino das trevas. Do outro lado, que é maior aqui, eu tenho o reino de Deus. Quando uma pessoa é salva, quando ela é convertida mesmo, quando ela é regenerada, quando ela se torna uma nova criatura, ela é tirada desse reino e transportada para esse outro reino. E ela, por causa daquilo que Cristo fez, ela nunca mais voltará para cá. Acabou. Ela não volta mais. Vou até tirar o celular daí para não dizer que não volta. Ela não volta mais. Só que, enquanto crente, enquanto pertencente ao reino de Deus, ao reino da graça, ela pode manifestar atitudes que ela tinha enquanto estava aqui. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, revestivos do novo homem, sabe? Do homem novo. Ele está dizendo, seja o que você é. Não viva mais como um velho homem. Não faça mais as coisas que o velho homem fazia. Você não está mais naquela condição. Você foi tirado daquele império, daquele reino e transportado para outro reino. Então, às vezes, querido, eu vou ter uma citação aqui do Douglas Moo, que fala exatamente sobre isso, né? Eu estou falando da nossa condição. Queridos, condição, estado é uma coisa. Prática é outra coisa. Você vai ver pessoas... Você já viu aquelas pessoas que de repente ganham na loteria e da noite para o dia elas se transformam em pessoas milionárias? A condição dela, o estado dela mudou. Antes ele era um miserável, pobre. Agora ele é um rico. Só que, mesmo com muito dinheiro, as atitudes dele continuam sendo as atitudes de um pobre. Entende? Não muda tão rápido aqui. No nosso caso, é mais complicado porque, primeiro, pela ignorância que existe no meio evangélico, as pessoas conhecem muito pouco da palavra de Deus. Isso é curioso. Há pessoas que estão... Gente, eu vou repetir isso aqui. Eu estava numa sala de seminário, onde nós estávamos sendo preparados para o ministério, e numa sala com 15 pessoas, foi feita uma pergunta. Quem aqui... Eu acho que foi eu que fiz mesmo. Comecei. Quem aqui já leu a Bíblia 10 vezes? Ninguém levantou a mão. Aí fomos baixando. Quem aqui já leu a Bíblia 7 vezes? Ninguém. Quem aqui já leu a Bíblia 5 vezes? Ninguém. Quem aqui já leu a Bíblia 3 vezes? A maioria daquelas pessoas nunca tinham lido a Bíblia uma única vez. E elas estavam se preparando para o ministério. Eu vi uma pesquisa do Instituto Gallup lá nos Estados Unidos e os pastores americanos, 80% dos pastores americanos só leem a Bíblia para preparar a mensagem. Pastores, eles não têm leitura devocional das Escrituras, só leem para preparar os textos. E muitas vezes, como eu ouvi um pastor meu e meu professor de seminário,
Ele disse, Edilson, eu cansei de ver pastores que em festas de igreja, em programações, enquanto o Ministério do Louvor está lá fazendo louvor, o pastor está lá com a concordância bíblica lá atrás, pesquisando os textos que ele vai ler durante a mensagem. Ele não se deu o trabalho sequer de preparar a mensagem para pregar. São pessoas, querido, que passaram a confiar na força do braço. São pessoas que já não têm mais dependência. Quer dizer, para alguns isso é dependência do Espírito. Eu não consigo ver dessa forma. O pessoal da igreja da cristã do Brasil, tá, acredita que você não tem que preparar. Você chega lá e o Espírito vai te dar a palavra. Eu não consigo crer nisso e nem achar base bíblica nenhuma para isso nas Escrituras. Então, às vezes, querido, é fruto da ignorância das pessoas. Nós não sabemos qual é a nossa condição diante do Senhor. O Douglas Moo, ele disse o seguinte, mesmo como crentes, e aí ele está falando aqui da experiência, ele começa falando da experiência, depois ele fala da condição, tá? Mesmo como crentes, permanecemos sujeitos à decadência física e à morte, inclinados a pecar, tentados a deixar a carne tomar o controle de nós novamente. Quando ele fala do pecado, da carne tomar o controle, ele está dizendo, querido, ele está se referindo a agir como se ainda estivéssemos na carne, tá? É disso que ele está falando. Não é que a carne terá controle sobre nós uma outra vez. Eu não posso mais estar na carne, uma vez que eu estou no Espírito. Mas eu posso agir como se estivesse na carne, tá bom? É disso que ele está falando. Agora veja, ele falou da nossa condição, da prática, da experiência do cristão. Aí ele vai dizer, mas também, agora ele vai apontar para a condição, mas também fomos libertos da lei do pecado e da morte. Está citando aqui Romanos 2, 8:2. Estamos mortos para o poder do pecado e não estamos mais na carne. Essa é a nossa condição. Eu posso até agir como um homem carnal, como um homem que não tem espírito, mas não é a minha condição, tá? É um estado de fraqueza, alguma outra coisa, não é a minha condição. E se eu tenho o Espírito habitando dentro de mim, eu não posso voltar mais para essa condição, querido. Porque voltar, aí onde entra aquela questão da perda da salvação. Repito, tudo que Paulo diz aqui no capítulo 8, ele diz com a intenção de provar, de mostrar que o crente não perde mais a salvação. A questão, e toda essa discussão a respeito de perda da salvação, querido, ela é inútil. Ela é inútil. A questão não é se um crente perde a salvação. Você tem que negar as Escrituras. Se alguém está em Cristo, tá? Se você está em Cristo, então não há mais condenação para você. Você tem que negar as Escrituras. A questão é, será que você realmente está em Cristo? Essa é a questão. Por isso que Paulo aqui coloca, ele traça um perfil de quem anda segundo a carne, de quem anda segundo o Espírito. Ele coloca, está aqui as duas realidades. É mais ou menos aquilo que eu citei na célula ontem lá, Sérgio, lá na nossa célula. Frutos. Nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela dá. E aí Paulo vai dizer, aqui eu tenho o fruto, as obras da carne. Ele não chama fruto, né? É obra. Carne é obra, carne produz obra. Ele vai falar de um monte de coisa, de idolatria, de pecado lá e tudo. Né? E do outro lado, eu tenho fruto do Espírito. Fruto. Novamente, eu tenho um perfil. Aqui está o homem que vive na carne, daqui as obras da carne. Aqui eu tenho um homem que está no Espírito. Novamente, querido, aqui eu estou apontando agora para a experiência. Nem sempre estar no Espírito implica necessariamente no fruto do Espírito na nossa vida. Pode ser que você ainda não, que você seja um cristão imaturo, tá? Não exatamente pela questão do tempo, mas pela questão do conhecimento e da experiência com o Senhor. Bom, eu acho que eu saí um pouquinho daquilo que eu estava... Vamos lá, deixa eu tentar expor o assunto da seguinte forma, querido. Quando a gente diz que um homem está na carne, não nos referimos a um cristão que caiu em pecado. Não pode ser. Repito, se ele está no Espírito, ele não pode estar mais na carne, tá bom? Ele pode até cair em pecado, mas cair no pecado não significa que ele está na carne. Por mais que o cristão peque, nunca voltará a estar na carne. Na carne descreve um estado, uma condição. O cristão não estará mais nessa condição, seja qual for a sua situação, ele nunca mais voltará a estar na carne.
Isso fique bem claro, irmãos. O que eu estou dizendo com isso aqui? Que um cristão não perde salvação. E o pecado na vida do cristão, irmãos, falar isso aqui corre um certo risco, sabe, daí de ser mal interpretado. Mas eu estou apenas sendo fiel às Escrituras. Acho que eu vou até parar de dizer, porque eu vou dizer uma coisa que é chocante, na verdade, entendeu? O pecado na vida do cristão não tira a salvação dele. O cristão não perde a sua salvação porque ele pecou. Não é isso que acontece, querido. Eu preguei sobre isso, mas que aqui em Romanos 8 mesmo, pecar como cristão, querido, não é pecar no sentido de estar quebrando lei e que a lei vai trazer punição, não. Pecar como cristão implica pecar contra o amor de Deus, que nos resgatou, que nos salvou, entende? Na verdade, na opinião de Martin Lloyd Jones, é um pecado muito mais grave do que simplesmente quebrar uma lei de Deus. Porque agora você está, com o seu pecado, ofendendo, né, ou menosprezando o amor de Deus. É um negócio mais delicado. Bom, no espírito, querido, também denota uma condição. Estar na carne é uma condição. No espírito também é uma condição. Significa que o crente está numa nova esfera. Antes ele estava aqui na esfera da carne, no reino do pecado, tá? Debaixo da lei, debaixo de Satanás, governado, vivendo segundo a inclinação desse mundo, segundo os prazeres desse mundo. Ele é esse homem aqui. O espírito não atua, o espírito não governa sobre ele. Ele está por conta própria, sendo influenciado por forças malignas e por tudo mais. Só que uma vez que ele se converteu, ele é tirado, Paulo usa essa expressão, ele é arrancado desse reino e transportado para um outro reino, irmãos, para o reino de Deus. Essa é a condição, querido, do cristão. Essa é a mudança, irmãos, essa é uma mudança profunda. Salvação é isso. Eu hoje, querido, me incomodo demais, sabe, de olhar a salvação hoje como eu vejo. E não há uma mudança, não há uma transformação. Você olha para a pessoa e não há, você não percebe mais mudanças, sinais de transformação. Gente, eu lembro, eu era líder de jovem, lá em Imperatriz, lá na Bethesda, Igreja Batista Nacional Bethesda, né? Que hoje agora eu acho que é a Ágape agora. Eu ia visitar um jovem, novo convertido, eu dizia para ele, querido, a prova de que você mudou não é dada por você dizer assim, pastor, eu mudei. Não, não. A prova de que você mudou vai vir do testemunho dos teus familiares, porque eles te conhecem, eles sabem quem você era e estão te vendo agora. Quando eu quero saber, irmãos, naquela época eu fazia isso. Como é que é fulano agora? Como é que está a vida dele aí? O que mudou na verdade? Porque se alguém pode dar testemunho da mudança na vida de uma pessoa, esse alguém é familiar. O pai, a mãe, o irmão, entende? Que está ali no dia a dia, que conhece, que sabe como é que vive a pessoa, como é que vivia antes e como é que vive agora. Porque a conversão, querido, é essa transformação. Irmãos, veja a linguagem de Paulo, querido. É você ser tirado de um reino e transportado para outro. É por isso que Paulo fala de ser uma nova criatura, sabe? Porque você é transformado mesmo. Não significa, irmãos, é lógico, tá bom? Não significa que todo mundo vai passar por um processo assim, espetacular. Não, não, às vezes não. Às vezes a pessoa se converte, não há tanta mudança, mas ela vai caminhando com o Senhor e essa mudança vai acontecendo gradativamente. Mas tem que acontecer alguma coisa. Conversão não é só sair da igreja A e vir para a igreja B, irmãos. Não pode ser só isso, tá? Não é só usar um determinado tipo de roupa e agora mudou as vestes, agora eu não visto mais. Não pode ser só isso, querido. Não pode ser. É uma mudança interior. Antes eu estava morto espiritualmente, agora eu estou vivo. Antes eu estava na carne, agora eu estou no espírito. Antes eu pertencia ao império das trevas, agora eu pertenço ao reino de Deus. Há essa mudança que acontece no nosso coração, no nosso interior. E se não há mudança, irmãos, então talvez não tenha havido realmente a conversão. Não é que o homem muda apenas as suas crenças, tá? E nada mais. Não é que ele estava na esfera da carne irmãos, veja, essa mudança é muito, muito, muito grande, querido.
ele não é mais dominado pela carne. Ele não é mais governado pela carne. O fruto que vai aparecer agora, por mais lento que seja esse processo, o fruto precisa aparecer na sua vida. Se não há fruto, irmãos, não tem como, querido. Antes, Paulo vai dizer, antes ele andava segundo o curso desse mundo. Antes ele fazia a vontade da carne. Antes ele satisfazia os seus desejos. Agora, ele busca satisfazer a vontade de Deus. Agora ele vive para Deus. A terceira coisa que Paulo vai dizer a respeito do cristão é que o cristão não é só alguém que está no Espírito, mas é alguém em quem o Espírito habita, irmãos. E essa é a parte mais linda desse texto, sabe? Habitar aqui, na prática, é viver em determinado lugar. Tipo, viver numa casa, sabe? Eu habito, eu moro numa casa. Essa é a analogia que Paulo faz aqui. Da mesma forma que nós, como seres humanos, temos um lugar para morar, para habitar, para viver, nós somos esse lugar em que o Espírito habita, em que o Espírito mora. E isso é refletido, irmãos, em muitos textos da Bíblia. Em 1 Coríntios 6,19, lá diz assim, olha, será que vocês não aprenderam ainda que o seu corpo é a morada do Espírito Santo? É a casa. Gente, escute isso. O nosso corpo é o lugar que o Espírito de Deus habita, mora, reside. É lógico que se você for bem honesto consigo mesmo, isso é uma boa notícia, mas isso pode te deixar em crise também, sabia? E eu já passei por algumas crises na minha vida por causa disso. Se o Espírito habita dentro de mim, por que eu não sinto? Passou por isso, Lucas? Já que se questionou? Não? Eu já. Por que eu não sinto? Por que eu não ouço? Porque parece que eu passo por épocas em que, mesmo sabendo que o Espírito está em mim, habita dentro de mim, eu não tenho nenhum contato, eu não tenho nenhuma direção, eu não tenho... Às vezes é porque a gente não está buscando, né? Mas e quando está buscando, constantemente, clamando por isso quase todos os dias, e não há nenhuma resposta? Irmãos, eu me questiono às vezes, sabe? Às vezes eu entro em crise com essas coisas. João diz a mesma coisa, irmãos. Olha, Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Agora veja, e viremos para ele, viremos aqui, Jesus está dizendo, eu vou vir com o meu Pai, nós viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele o nosso lar. Isso significa, querido, que pelo fato de o Espírito habitar dentro de nós, também é certo dizer que o Senhor Jesus Cristo habita em nós, assim como é certo dizer também que Deus, o Pai, habita em nós. Não há três deuses. Há um Deus que se manifesta e que é refletido em nós, sabe, dessa maneira. Então, se o Espírito habita em mim, o Senhor Jesus também habita em mim, e Deus o Pai também habita em mim. Em Efésios 2, 22, irmãos, lá Paulo diz, nele, no caso, em Cristo, nele também vocês estão edificados, em Cristo vocês são edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Você observa aqui, querido, é um texto trinatário. Nele também vocês estão edificados. Nele aqui está falando de Jesus. Em Cristo vocês são edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. É a mesma ideia do texto que nós estamos falando aqui, em Romanos 8, 9, sabe? É a mesma declaração, irmãos. Tem o mesmo sentido. Deus habita no cristão através do Espírito. Jesus Cristo habita no cristão através do Espírito. O Lloyd Jones chega a dizer, querido, que essa é a doutrina final e suprema. Ele diz que isso aqui é o pico culminante da doutrina cristã da salvação. É o máximo que a gente pode chegar. Mas o problema é, como é que nós entendemos isso? Como é que você entende isso? Eu vou ler um texto, irmãos, e eu vou terminar com ele, porque, novamente, eu tenho um texto trinatário, né? Mas o desenrolar desse texto, eu li aqui páginas e páginas, estou lendo o comentário de Lloyd Jones no capítulo 4 de Efésios, né? E ele aborda isso aqui, eu não vou fazer isso aqui, mas é porque eu li isso aqui, passei por isso aqui, ele faz uma abordagem muito minuciosa desse texto. Irmãos, pense num texto lindo, e que se a gente tem dificuldade de compreender porque está num nível espiritual muito tremendo. Efésios 3, a partir do 16, Paulo começa a montar um quebra-cabeça. Irmãos, é incrível isso aqui. Ele está orando pela igreja de Éfeso, né? Ele diz assim, olha, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Olha o pedido.
que vocês sejam fortalecidos com poder, através do Espírito Santo, no homem interior de vocês, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês. Vocês precisam ser fortalecidos pelo Espírito Santo, tá? No homem interior, para que Cristo habite o coração de vocês. Aí ele continua dizendo, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E isto para que, observe, primeiro, eu sou fortalecido no meu homem interior pelo Espírito Santo, para que Cristo habite em mim. E uma vez que Cristo habite em mim, há um propósito. Qual é o propósito? Para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. De novo, para que, observe, aí aqui ele chega no ápice, no pico culminante, como diz o Lord John, de tudo que se possa imaginar de revelação cristã, querido, para que vocês fiquem cheios, irmãos, escute isso aqui, de toda a plenitude de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sem entrar em detalhes aqui, Paulo está dizendo que é possível um cristão ser cheio de toda a plenitude de Deus. É isso, irmãos. Pastor, o que é isso? Sei lá, não tenho nem ideia do que seja isso aqui. Nem ideia do que seja isso aqui, irmãos. Não, com certeza deve ser, mas o que que é? Ah, querido, não sei. Águas profundas, irmãos. Águas profundas. Aqui você não tem mais domínio sobre nada, aqui você é levado. Entende? Não sei. E olha que eu li o comentário do Lord John e ele explicou lá tudo, mas eu continuei boiando. É um nível de vida, querido, que poucos de nós conhecem. Veja, Paulo está orando por toda a igreja. Não é uma experiência para alguns irmãos especiais, escolhidos. Não, não, querido. É uma experiência para toda a igreja. O drama disso, irmãos, é que quem conhece essas realidades, querido? A igreja tem uma característica interessante, irmãos. A igreja não gosta de doutrina. Eu estava em Balsas, no Conjuban, Congresso da Juventude Batista do Sul do Maranhão, e estava pregando um homem lá, desses de revelação, que Deus mostrou, que Deus isso, e o cara começou a falar umas coisas lá na igreja. A igreja que estava recebendo, embora fosse uma igreja batista nacional, era uma igreja de um pastor tradicional, né? Mas o pastor realmente começou a falar um monte de besteira lá e tudo, e aí no meio da pregação, no sábado de manhã, não, sábado de manhã, uma irmã começou a questionar o pastor, publicamente, porque realmente ele viajou legal na maionese, e a irmãzinha teve coragem de questionar o pastor. Isso gerou um confronto tão sério que o pastor largou o púlpito, fez as malas e foi embora. Foi do congresso. E aí o dilema, continua ou não continua? Foi um sábado de manhã. Não, vamos continuar. Aí chamaram Cláudio Guida. Cláudio Guida é um pastor batista nacional lá de Imperatriz, camarada altamente intelectual, né? E aí, culto à noite, celebração, adoração e tudo, aquele mover. Aí, quando anunciaram o pregador, estava lá atrás. Quando anunciaram o pregador, eu vi um grupo de pessoas dizer assim, ih, lá vem doutrina. Irmãos, você fica olhando assim, você fica assim, meu Deus do céu, nós somos igreja. Já observaram uma coisa interessante? Pegue uma carta como a que nós estamos estudando aqui. Do 1 até o 8, você sabe o que nós temos? Doutrina, pura doutrina, do 1 ao 8. Paulo vai a dimensões altíssimas em termos doutrinários. Aí, do 9 até o 11, ele faz uma aplicação em relação a essas doutrinas aos judeus e depois ele vem para a igreja com uma aplicação prática. Se você pegar Efésios, a mesma coisa. Capítulo 1, 2, 3, doutrina. Irmãos, dizem, eu concordo com esse dizer, dizem que não há carta mais espiritual do que a carta de Paulo aos Efésios, que é o suprassumo, sabe, da revelação bíblica. Mas é doutrina pura. Depois, prática. Por causa da doutrina vem a prática. Só que a igreja hoje, ela não quer saber. Sabe um tipo de mensagem que atrai pessoas? 5 passos para a compra da casa própria.
7 passos para você melhorar a sua condição financeira à luz da Bíblia. Aí as pessoas gostam. Eu falar em doutrina, irmãos, as pessoas têm dificuldade com isso. Muita dificuldade. Elas não querem saber de doutrina. E eu diria a vocês, numa avaliação bem superficial, que é exatamente essa a fraqueza da igreja no Brasil hoje. Ela não conhece doutrina. E, irmãos, não há solidez na nossa fé sem que eu conheça as doutrinas bíblicas. Não há, querido. Como é que você pode, querido, permanecer firme se você não conhece Deus, o caráter de Deus? Se você não sabe o que Jesus Cristo fez na cruz por ti? Se você não sabe... Se eu perguntar, irmãos, saia por aí e pergunte o que é que caracteriza um cristão à luz da Bíblia. Há tantas coisas, mas pergunte para você ter uma noção. As pessoas não vão saber dizer. Tem que ir para a igreja, tem que ir para o culto. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Elas não conseguem. Não conseguem. A igreja não tem ensino doutrinário. No geral, estou falando de maneira generalizada. Não tem, irmãos. Daí uma igreja tão fraca. Daí pessoas... Queridos, escute. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sem que eu coloque o alicerce doutrinário, qualquer outra coisa, irmãos. Lembra lá da parábola lá de Jesus, do homem que construiu a casa sobre a areia e outro. É aquilo, irmãos. Se não tem um alicerce sólido, não adianta, irmãos. Quando a tempestade vier, a casa vai desmoronar. Não tem como. O que nos sustenta, querido, nas horas mais difíceis da nossa caminhada, é conhecer o caráter de Deus, é saber quem Deus é. Lógico. Eu preciso saber quem Deus é, eu preciso saber o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, e eu preciso saber quem eu sou à luz daquilo que Jesus fez por mim. São coisas que têm que estar muito claras na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, irmãos, porque senão eu vou ser... Gente, se você pegar as parábolas lá de Jesus, a parábola do semeador, você vai encontrar isso muito claramente. Se não tem alicerce, se não tem raízes, se cresce em meio a espinho, ele vai dizer, não adianta, sabe? Não dá fruto, morre logo, não consegue permanecer. Nós precisamos, querido, de alimentar a nossa alma, nosso espírito com a palavra constantemente. É fundamental para a nossa permanência na fé, irmãos. É fundamental. Veja, Paulo está ensinando para nós, querido. Nós somos cristãos. Nós somos pessoas que pertencíamos, usando aqui a linguagem de Paulo, pertencíamos ao império das trevas, estávamos debaixo do domínio do pecado, debaixo do domínio de Satanás, nós estávamos debaixo do governo da carne, éramos escravos da lei. Tudo isso era a nossa condição antes de conhecer Cristo. Era essa a nossa realidade. Uma vez que Cristo nos alcançou, nós somos tirados dessa condição, nós saímos dessa situação e fomos transportados para uma outra realidade. Agora nós pertencemos ao reino de Deus. Agora nós estamos debaixo do reino da graça. Agora nós estamos no Espírito. A nossa realidade mudou. Talvez a minha experiência ainda não seja aquilo que eu queira, aquilo que se espera de mim, mas a minha condição já não é mais a mesma. Eu já não sou mais escravo. Eu posso até continuar agindo como se fosse escravo, mas eu não sou mais escravo, tá? E eu preciso alimentar, é uma coisa que eu tenho feito, querido, orar a palavra de Deus. Memorizar esses textos aqui, principalmente esses que retratam a obra de Jesus. 2 Coríntios 5, 21, aqui Romanos 8, eu vou lá para Filipenses capítulo 3, eu vou para Isaías 53, eu vou para Romanos 3, e tem tantos textos que isso vai alimentando, querido. Eu vou orando ao Senhor, relembrando aquilo que Cristo fez, lembrando das minhas ministrações e ministrando a mim mesmo enquanto estou orando ao Senhor, porque se eu não fizer isso constantemente, querido, nós esquecemos facilmente quem somos. Repito, querido, o que eu disse esses dias, semana passada, nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos chamados por Deus, salvos, libertos, transformados, tirados de um império das trevas e colocados no reino de Deus para exercer influência no ambiente em que nós estivermos. Mas eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me apropriar, querido, daquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Se eu não fizer isso, irmãos, eu vou continuar vivendo. Eu sou um homem livre,
mas com uma mentalidade de escravo. Eu sou um homem rico, milionário, mas com uma mentalidade de pobre, sabe? Infelizmente, querido, infelizmente. Só a palavra pode produzir esse tipo de libertação em nós. Talvez nunca fez tanto sentido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos desse conhecimento. Nós precisamos dessa palavra para alimentar o nosso espírito dia após dia. E, querido, por mais que você não perceba nada na sua vida, você pode ter certeza que um processo, uma mudança está acontecendo. Porque a palavra, irmãos, é a ferramenta que o Espírito usa para moldar o nosso caráter. A palavra é a ferramenta do Espírito para nos tornar cada vez mais, querido, homens e mulheres de Deus. A palavra é a ferramenta do Espírito para fortalecer a nossa fé, sabe? E eu preciso dela constantemente, de lê-la, de meditar nela, de expor o meu coração e a minha mente a ela constantemente. Sem isso, irmãos, a vida cristã, ela se transforma numa coisa religiosa. A gente não vive só de cultos, a gente se alimenta e vive da palavra constantemente.